Senhor, meus irmãos. Com muito prazer nós estamos aqui nessa noite de quinta-feira para nós falarmos um pouco da palavra do Senhor, neste culto de ensino. Ainda nós estamos neste momento em que a gente não pode estar todos aqui no templo, mas eu tenho certeza que você que está acompanhando aí da sua casa será abençoado através dessa live, através do conhecimento que vai ser passado aqui nesta noite de quinta-feira. Eu gostaria de convidar você para orar ao Senhor, para que Ele conduza o nosso estudo, o nosso culto, e também intercedendo pelas pessoas que necessitam de saúde, de paz, muitas pessoas que necessitam de muitas coisas. Então eu quero convidar você da sua casa, do seu lugar mesmo, da onde você estiver assistindo, para nós orarmos juntos. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, Senhor Jesus, e falar da Tua Palavra. Obrigado pela quinta-feira que o Senhor já tem nos dado. O Senhor tem nos abençoado do começo até agora, meu Deus. E eu tenho certeza que vai concluir esse dia conosco. Obrigado pelos livramentos. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, meu Deus. Nesse momento eu intercedo, meu Deus, pelas pessoas que estão aqui no templo e pelas pessoas que estão nas suas casas também, acompanhando o Senhor Jesus nessa live. Pessoas que necessitam de cura, pessoas que precisam de portas abertas, pessoas que precisam de solução na vida financeira, pessoas que precisam de paz no Espírito. Jesus, entra com providência na vida de cada uma dessas pessoas, alcança onde quer que elas estejam, meu Deus. Aonde tiver uma mãe clamando por um filho, meu Deus, ouve a oração da tua serva. Aonde tiver um pai, Senhor Jesus, clamando pelo seu filho, ouve a oração do teu servo. Onde tiver uma pessoa com fé, vendo essa live, Jesus, abençoa a vida dessa pessoa, abre, expande a mente dessa pessoa, para entender essa palavra na noite desse dia, e teu nome seja glorificado para todos sempre. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Amém. Meus irmãos, eu quero chamar aqui para nós fazermos esse bate-papo. Quero chamar aqui o presbítero Josivaldo e diácono Damião. Vem para cá. Vamos fazer aqui esse encontro bíblico para a glória do nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu convidei o presbítero Josivaldo e diácono Damião, que são dois professores da palavra de Deus, pessoas que têm ensinado muitas pessoas, inclusive a mim. Eu sou o primeiro aluno aqui da igreja do Jardim do Panci, e tenho certeza também que você será impactado pela palavra de Deus, que é muito importante para nós conhecermos como é a formação da nossa Bíblia. Então por isso que eu chamei esses dois professores aqui, homens de Deus, para junto a gente dialogar a respeito do cânon bíblico, de como foi a formação da nossa Bíblia. Amém, meus irmãos? Gostaria primeiramente de ler a palavra do Senhor, 2 Timóteo, capítulo de número 3. 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redigir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então toda palavra inspirada por Deus, ela é proveitosa. E nós, cristãos, cremos que esse livro, que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus. A gente já nem chama mais de Bíblia, palavra de Deus, porque nós cremos que ela, do começo ao fim, ela expressa a vontade de Deus para os homens. E através dela, Deus se comunica com os homens. Nós temos plena certeza que Deus fala individualmente com cada um de diversas maneiras. Aqui nós não queremos trancar Deus dentro de uma caixinha. Muito pelo contrário. Mas aqui está a revelação que Deus preparou para nós. Este é o manual do crente. Para todas as coisas, Deus colocou aqui uma instrução, uma orientação, uma ordem para o ser humano viver bem. Pode ser Senhor Josivaldo, pode ser Senhor Damião. Vocês estão bem? Como é que foi a quinta-feira? Maravilha. Vamos começar falando a respeito da formação
do cânon bíblico, gostaria primeiro, presbítero Josivaldo, que você falasse para nós um pouco dessa Bíblia hebraica, desse começo, o que é a Torá, o que é essa primeira composição desses livros. Pode ser o pastor, pode ser a todos que estão nos assistindo. Primeiramente eu agradeço a Deus por esta oportunidade, agradeço ao pastor Alex por ter nos convidado, pela coragem, pela coragem que ele tem, e desde já o assunto é muito importante, né? Saber sobre a Bíblia, né? É o livro mais antigo do mundo, mais lido, mais vendido, é um livro que já foi muito discutido, né? A formação muito antiga, né? Nós temos aí cerca de 40 autores da nossa Bíblia. Bíblia hebraica, falando de Bíblia hebraica, nós vamos falar do que nós chamamos de Antigo Testamento, ou Nova Aliança, né? Torá, o pastor falou, fale sobre a Torá. Torá quer dizer lei, instrução, ensinamento. Compõe os primeiros livros da nossa Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. E contém não apenas a história da criação do mundo, mas também do homem, como Deus formou o homem, a sua imagem e semelhança. E também conta a história do início, né, da formação da nação de Israel. Então a Bíblia, a Torá, que tem ali a lei, os mandamentos, não é apenas importante para o povo judeu, mas também para toda a humanidade, né? Se você ler a Bíblia, você não vai encontrar na Bíblia erros, jamais. A nossa Bíblia não tem erros, ela se completa. São 1.500 a 1.600 anos para ser escrita, 40 autores diferentes, entre reis, entre lavradores, entre profetas, entre pastores de ovelha, entre pessoas importantes e pessoas também não tão importantes. A Bíblia foi escrita e ela se completa num livro só. Então eu ouso a dizer aqui que a Bíblia ela não contém a palavra de Deus, mas a Bíblia ela é a própria palavra de Deus. Amém? Amém. E ainda pegando esse embalo, quando lá no começo, esses 5 primeiros livros da Bíblia, eles estão escritos, eles ainda não são Bíblia, eles ainda não são aquele compilado de livros. Como é que lá no começo se era lido, como é que se fazia? Por exemplo, nós vemos Jesus no templo citando Isaías, aí já tem um pedaço maior, obviamente, muitos escritores já tinham passado, mas ainda não existia um compilado assim, né, de Bíblia. Como é que era feito, o presbítero Josivaldo, como é que se fazia para se saber que o livro era sagrado, que a escritura era divinamente inspirada? Como é que funcionava essa parte? A princípio, a Bíblia era traduzida, ela era, digamos assim, ela era de forma oral. O pai falava para o filho falava para o seu filho. A Bíblia era transmitida de forma oral. Depois ela começou a ser transmitida de forma escrita, né? Temos relatos arqueológicos que acharam alguns escritos de forma bem antiga, em porcelana, em pedras, né? E depois ela começou a ser escrita em papiro. Aí se juntou-se ali os 5 primeiros livros, que eu já citei eles aqui, que é a Torá. Na Bíblia hebraica ela tem um nome diferente do nosso, né? O Gênesis eles vão chamar de Bereshit, e Shemot, que é o segundo livro, e assim tem uns nomes diferentes. Para a nossa linguagem foi traduzido como Gênesis, como Êxodo, mas para o judeu tem um significado um pouco diferente, o nome dos livros, mas o significado é o mesmo. Ela foi a princípio de forma oral, depois ela foi de forma escrita, né? E graças a Deus hoje nós temos uma facilidade imensa de
e podemos ter, né, uma Bíblia, né? Eu particularmente eu tenho várias e eu gosto muito de Bíblia. Eu costumo dizer que a me agradar me deu uma Bíblia de presente, não me dá chocolate, me dê Bíblia, né? Eu gosto muito de várias traduções, de várias tipos de Bíblias. Eu tenho bastante Bíblia em casa e pretendo ter mais, porque eu gosto mesmo, é um livro que eu gosto de ler, eu sou bem curioso. E a princípio era de forma escrita, como eu já disse, né? Deus ele já instruiu o judeu também a escrever, né, no umbral da sua porta, escrever também em alguns pedacinhos, amarrar na testa, no braço. Então o judeu ele tinha esse costume, né, de fazer a Bíblia, de ler a Bíblia, de transmitir a palavra de Deus. E já tentaram acabar com a Bíblia, já tentaram destruir a Bíblia, mas dá para ver que ao longo dos anos, ao longo da história, a palavra de Deus ela é preservada de alguma forma, e eu creio que há um trabalhar de Deus por trás disso, porque Deus ele quis se revelar a nós e ele fez isso também através da sua palavra. Glória a Deus. Diácono Damião, nós vendo aí que a Bíblia é falada de maneira oral e ela fragmentada. Hoje nós chegamos nos dias de hoje. Nós podemos interpretar a Bíblia como um livro histórico, como base de pesquisa. Como nós podemos saber que a Bíblia tem uma veracidade histórica em si mesmo? Tem confirmações, tem exemplos que nós podemos dar aqui? Pai Senhor todo, boa noite. A Bíblia, como nós começamos aqui, nós como cristãos, nós temos a Bíblia como palavra de Deus. Ela não contém, ela é a própria palavra de Deus. Mas falando, deixando à parte a questão de palavra de Deus, mas dizendo como Bíblia, documento histórico. Como um documento histórico, ele é passível de verificação. E aí entra várias formas de serem feitas através da arqueologia, como o pastor Edivaldo falou, arqueologicamente. Tem cidades que foram já escavadas e encontradas, como Nínive, em Jerusalém, que é um grande sítio arqueológico, também encontra-se muita coisa. E aí, em questão de arqueologia, é bom tomar certo cuidado, que existe a boa arqueologia e a má. Lutero, na verdade não é Lutero, é uma frase de Erasmo, que diz que na Idade Média, na Europa, se tinha tantos pedaços da cruz de Cristo, que se juntasse todos, dava para fazer uma a arca de Noé. Então, a arqueologia tem esses pontos, mas tem muita pesquisa importante. Outras questões que nós podemos contar com um documento histórico é a autoria. A gente vimos que tivemos cerca de 40 autores na Bíblia, e um argumento que se dá na questão de autoria é a preservação autoral dela. Quando se fala de preservação autoral, muitos escritores, eles preservam a sua vida, principalmente as partes ruins. Ninguém quer falar do que faz de ruim. E aí eu vou citar um exemplo. Davi. Davi é um grande herói do povo judeu. Rei de Israel, conquistou vastos territórios para Israel, e é um grande escritor. Cerca de 73 salmos foram escritos por Davi. Mas a Bíblia não exime da sua falha, do seu erro, o pecado que ele teve com Batseba, a morte de Urias, e não se preserva o seu erro. E principalmente a questão histórica. A gente vai ver em dados da Bíblia, eu vou até, se o pastor me permite, eu vou ler um texto que está em Lucas. Evangelho de Lucas. Lucas, como nós sabemos, ele é o único escritor. Ele é o único escritor que não é judeu. Ele é grego, por origem, estudioso, médico. E quando ele escreve o seu evangelho, o livro de Atos, ele faz um apanhado histórico. Ele faz pesquisa de campo, procura testemunhas.
E ali ele faz esse relato. A gente vê isso logo no início do livro de Lucas, e em Atos ele escrevendo para Teófilo e dizendo que ele faz todo esse apanhado. E eu só queria pontuar. O capítulo 3, o começo diz assim: fazia 15 anos que Tibério era imperador de Roma, Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes governador da Galileia, seu irmão Filipe, e Aitúria e Traconites, e Lisânia e Abilene. Anás e Caifás era sumo sacerdote. Foi nesse tempo que Deus enviou a sua palavra a João, filho de Zacarias, no deserto. Então, quando nós vemos aqui que Lucas ele relata pontos históricos, governadores de províncias, e isso dentro da história a gente vai encontrar embasamento nisso. Outro ponto que eu queria tirar, Daniel capítulo 2, vai contar que o rei Nabucodonosor teve um sonho, e nesse sonho ele vê uma estátua de ouro, estátua com a cabeça de ouro, peitos e braços de prata, ventre e pernas de bronze e pés de ferro. Pernas de ferro, pés de ferro com barro. E aí, na interpretação dele, ele vai falar que são 4 grandes reinos que se levantam dentro da história. Primeiro, Babilônia, que é o reino que estava presente naquele momento. E é interessante isso que ele está falando isso num período aqui. A Babilônia reinou de 606 a 539. E Daniel viveu no final desse reinado, já entrando no próximo governo, que é o governo Medo-Persa. E ali ele está relatando esses fatos aqui, de coisas tão futuras, tão mais à frente. Ele vai pontuar que no próximo reino seria o Império Medo-Persa, em seguida o grego, um grande Alexandre, dominando grande área do mundo antigo, e Roma, que o seu império durou até 470, 479. Então, são fontes que a Bíblia nos revela, que é comprovado dentro da historicidade. E só para não me alongar muito, quando a gente fala em Bíblia, o centro dela, Jesus Cristo. Jesus Cristo pontua toda a Bíblia. E aí, nós como cristãos temos Jesus como Deus, como Salvador, como Deus encarnado, que vem cumprir um propósito de salvação na nossa vida. Só que, vendo do ponto histórico, nós temos que analisar Jesus do ponto como pessoa. E aí, colocando como Bíblia, documento histórico. Então, quando se fala de uma pessoa na história, a gente tem que ver de quem fala dessa pessoa. E aí, nós partimos de fora para dentro. Eu quero dizer de fora para dentro nesse sentido. A Bíblia vai falar de Jesus. Esses são os documentos mais importantes, porque são testemunhas oculares. Tem os evangelhos que vão falar que são aqueles que andaram com Jesus. Esses comprovadamente tiveram com ele e relataram isso, relataram a sua trajetória. Em seguida, tem os que não tiveram com ele, mas acompanharam aquele primeiro século, aquela primeira caminhada da igreja, que são os pais da igreja, que também falaram de Jesus. E fora disso, ainda temos mais uma comprovação. Para quem não tem a Bíblia como regra de fé, existe a parte histórica. E eu vou ler só um texto aqui, bem rápido. Eu tirei essas citações aqui, não trouxe um livro que é muito grosso. Aqui, Flávio José era um judeu que foi, durante a guerra de Roma contra Israel, onde foi dizimado, Jerusalém destruída, o templo, ele se recusa, ele nega a sua pátria e se torna um cidadão romano. E ele se torna um grande historiador e escreve alguma coisa sobre Jesus. Ele diz o seguinte: neste tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio, se todavia devemos considerá-lo simplesmente como um homem, como sua obra era admirável. Ele ensinava que tinha prazer em ser instruído na verdade e foi seguido não somente por judeus, mas por muitos gentios. Está no História dos Hebreus. Ele escreve assim: o que fala de José? Ele não tinha nenhuma pretensão, por ser historiador romano, por ser judeu, principalmente, que não
creem na vinda do Messias Jesus, ele fala da pessoa Jesus como existente, como ele ter existido na história. Também tem Tácito, Cornélio de Tácito também, que era romano. Ele também vai citar Jesus, não vou ler aqui, porque vai tomar muito tempo. E o próprio Talmud. O pastor Zosivaldo falou da Torá, que é o livro da lei dos judeus, mas junto com a Torá, que já vem num contexto maior, junto com a Tanakh, que é a Torá, mais as leis, os profetas, aquele conjunto todo, existe o Talmud, que é o livro de tradições judaicas. E não tinha motivo nenhum para eles falarem de Jesus. E o Talmud ele conta, relata também sobre Jesus. E, para não me alongar muito, é mais ou menos isso. Então, nós temos o parecer fora da Bíblia, histórico, temos embasamento daqueles que não acompanharam Jesus, mas dentro da história de relatos sobre ele, e tem a própria Bíblia, que é o fundamento mais consistente, por ser aqueles com quem andaram com Jesus, testemunhos oculares. Muito bom. Então temos base aí para fazer a nossa apologética já, né? Defender a nossa fé aí a partir de todos os conceitos importantes. Vamos entrar num assunto um pouquinho mais polêmico, vamos falar sobre a diferença que existe entre a Bíblia dos protestantes com a Bíblia católica. Irmão, eu queria dizer isso aqui para você deixar registrado, que vai ter a live, tudo bem, mas quando nós voltarmos aos cultos presenciais, eu vou retomar esse debate para a igreja perguntar e para você tirar mais dúvidas, tá bom? Tenho certeza que você tem alguma pergunta que você vai, já anota, quando nós voltar, nós vamos fazer um debate igual esse aqui, e aí nós vamos esclarecer mais. Vamos falar então sobre a Bíblia protestante e a Bíblia católica. Tá, nossa Bíblia é conhecida, os cristãos usam a Bíblia chamada protestante. Os católicos usam a Bíblia católica. Qual a diferença? A diferença é que na católica tem 6 livros a mais do que a nossa. A nossa tem 39 livros no Antigo e 27 no Novo. A Bíblia católica tem, em vez de 39, um 6 vai para 45 no Antigo, né? Então ela tem 6 livros a mais. Por que tem esses 6 livros a mais? Se você perguntar para um teórico católico, ele vai dizer que Lutero tirou os 6 livros da Bíblia para formar a Bíblia protestante. Mas se você for curioso pesquisar a história diz que em 1517 houve reforma protestante. Foi a reforma dos que protestaram contra algumas coisas que a igreja vinha fazendo. Depois da reforma protestante, houve uma contra-reforma feita pela igreja católica. E no ano de 1545, iniciou-se um concílio chamado Concílio de Trento. Ele durou até 1563. E no ano de 1546, foi introduzido oficialmente na Bíblia esses livros. Primeiro, segundo Macabeus, Tobias, Judite, Baruque e Eclesiásticos. Por que introduziram mais livros depois que o cânon tinha fechado? Esses livros nós chamamos de apócrifos, quer dizer, escondidos, não inspirados. Porque a Bíblia era inspirada por Deus. Tem mais de 40 autores, né? Mas digamos assim, o autor, o inspirador é o mesmo. Há uma palavra grega que é Theos Pneustos, quer dizer que a palavra de Deus ela é inspirada por Deus, como se o próprio Deus tivesse soprado no ouvido dos seus escritores e eles escreveram. Então, em 1546, a Igreja Católica oficialmente ela abre o cânon, digamos assim, e insere mais 6 livros. Por quê? Para defender algumas coisas que ela vinha fazendo, que Martinho Lutero pregou contra. Entendeu a jogada que foi? Então, se você ler o livro de Tobias, você vai encontrar lá apologia à magia, ao ocultismo. Lá você vai encontrar defendendo que você pode
ter pecados perdoados através de esmola que você dê. E a Bíblia não diz isso. A única coisa que perdoa pecado é o sangue de Jesus. Aleluia. É o sangue de Jesus que nos purifica dos pecados. Só o sangue de Jesus. E a pessoa tem que se arrepender também. Então, também sobre indulgências. Então, para defender a teoria deles, eles inseriram esses livros. Eu tenho assim, primeiro e segundo Macabeus, vai contar serve como fonte histórica. Acho que vai concordar comigo, né? Depois da morte, na verdade, de Alexandre o Grande, o seu império foi dividido pelos seus 4 principais generais. E um deles ficou do lado da Palestina. E ele estava perseguindo muito o povo judeu. Ele é Antíoco IV Epifânio. E ele entra no templo sagrado, ele sacrifica um pouco no Santo dos Santos, ele ergue uma estátua a Zeus, um deus grego, no templo. Então o povo se levanta contra ele. E essa história você pode ler no livro de 1º e 2º Macabeus. Então serve como fonte histórica, mas não é Theos Pneusos, não foi inspirado por Deus, como os demais livros apócrifos ou deuterocanônicos, né? Já é um mais difícil de falar, que quer dizer o segundo cano, digamos assim, Deutero é segundo. Então, a diferença da Bíblia é essa. Tirando esses 6 livros, a Bíblia católica é igualzinha a nossa, né? E como que eu devo, então, tratar esses livros apócrifos e como que eu devo tratar, por exemplo, aquelas inserções no livro de Esther e no livro de Daniel? Como é que eu devo... 2 capítulos a mais. 3 de cada um. Vai contar a história de Susana e Bel Dragão. Como é que eu devo tratar isso, esses livros apócrifos? Como é que eu devo entendê-los? Inclusive, gente, eu estou com a Bíblia Católica aqui, de São Paulo, pastoral, e questão da canonicidade dos livros apócrifos. Não existe essa canonicidade por alguns pormenores. O pastor Givaldo já falou no livro de Tobias, essa questão da magia, e também até um pouco mais. Tem um anjo lá que se é mentiroso, mente, não dá para ter ideia. Então, o que nos faz não aceitar ela? Primeiramente, quando se tem cânon hebraico, isso e a criação dele, o fechamento, entre aspas, dele, não são aceitos esses textos, porque quando Alexandre Ptolomeu, já que Alexandre tinha morrido, ele conclama os 72 lições para transcrever a Bíblia do hebraico para o grego, para a biblioteca de Alexandria. Esses textos, eles são transcritos, mas o povo de Israel não aceita esses acréscimos, que a princípio começavam com 15, eram em torno de 15 livros. E livros esses livros, o grande problema deles é que a sua escrituração está dentro de um período entre Malaquias e Mateus. Esse período é chamado de período interbíblico ou intertestamentário. É praticamente onde há um silêncio de Deus, um silêncio profético. Então, nesse período não se tem escritos livros inspirados. Então, como a datação deles não está dentro desse período, não é considerado canônico ou de inspiração divina. Outro ponto importante que tem que ter sobre isso é sobre pseudoepígrafo. Alguns desses livros são titulados por pessoas que, no termo pseudoepígrafo, falsos escritores. Por exemplo, Baruque. O livro de Baruque, ele é relatado como sendo Baruque, que é do Jeremias e tal. Só que ele foi escrito no ano 60 depois de Cristo, provavelmente. Naquele período. Então, não bate, não cabe. Então, há essa restrição. E mesmo até a Igreja Católica, 1547. Esses textos já tinham séculos depois, e só foi aceito essa canonicidade, por essas questões que o pastor Edivaldo levantou, em 1547. Sendo que o cânon bíblico
já está no século IV, praticamente já era fechado pelos pais da igreja e pela igreja. Havia um consenso entre o judeu e a própria igreja. Então, é um período muito longo entre essa questão de aceitar ou não. Então, o grande problema deles são essas questões doutrinárias, como Judite, por exemplo. Judite, a gente vai ver que ela vai usar de sedução, malícia. Então, tem questões doutrinárias que ferem os princípios bíblicos. E nesse ferir os princípios bíblicos não são aceitos como inspirados. Legal. Explica pra gente como que explica assim o termo Septuaginta e termo Vulgata. Explica para nós. Septuaginta também já começou a falar, a versão dos 70, né? Foi traduzida a Bíblia em 72 dias, por 70 ou 72, rapidamente. 72 não é 72. Para a língua grega, né? Para a língua grega. E Vulgata já é uma tradução de Jerônimo para a língua latina. E essa Vulgata latina foi muito tempo usada e era a única que era permitida ser lida, tanto que faziam-se cultos ou missas e o padre ele fazia em latim, ele usava a Vulgata latina, mas o povo não entendia latim, ninguém entendia o que ele falava, né? Mas ele fazia em latim e essas são as traduções, digamos assim, traduções da Bíblia, que a nossa Bíblia, a sua língua original do Antigo Testamento é em hebraico, no Novo é grego, tem algumas partes em aramaico do Antigo Testamento, mas é pouco. Mas aí então a Septuaginta foi uma tradução para o grego e a Vulgata uma tradução para o latim. Isso aí, e pegando ainda, continuando nesse embalo, vamos falar sobre traduções bíblicas, né? Essa, por exemplo, que eu estou aqui na minha mão, ela é Almeida corrigida, Almeida revista e corrigida. É igual a católica, mas eu, assim como o presidente Josival, também sou um apreciador do livro. A palavra de Deus tem que estar no nosso coração, ele é em primeiro lugar. Mas o livro, eu gosto do físico, né? E eu também tenho muitas traduções bíblicas. Dentre as diversas traduções, NVI, a nova linguagem internacional, né? Nova versão internacional, NLTH, que também é muito importante, que é da linguagem de hoje, NVT, Almeida século XXI, diversas traduções. Presidente Josival, como é que você entende essas traduções que são feitas, as traduções brasileiras mesmo, esses modos, a Bíblia King James? Eu devo levar a sério essas Bíblias? Existe só um tipo de tradução? Como é que você vê essa questão? Traduções da Bíblia. Hoje nós temos várias, né? Como o pastor já citou. Tem revista corrigida, revista atualizada, tem edição contemporânea, tem a NVI, a Bíblia na linguagem de hoje, tem a King James. Eu acho bom e acho ruim. Como é que eu vou me explicar? Vamos lá. Bíblia na linguagem de hoje. É bom? É. Minha opinião. Bom para quem? Para quem nunca leu Bíblia. É muito boa. Porque daí você não está acostumado com a linguagem bíblica, você vai ler ali e você vai entender. Né? Depois, eu acho que a pessoa tem que ter uma tradução melhor. Porque a Bíblia na linguagem de hoje deixa o leitor preguiçoso, pastor. E eu vou explicar por quê. Vou dar um exemplo. Você está lendo lá o primeiro livro de Samuel, capítulo 16 ou 17, vai falar assim, de Davi e Golias. E apareceu do lado de lá um gigante chamado Golias. Aí ele tem 5 côvados em palmo. A altura do cara é 5 côvados em palmo. O que é côvado? Não sei. Porque a nossa medida aqui é metros, né? É quilômetros, é centímetros. Aí você tem que buscar o que é um côvado. Aí isso vai fazer você pesquisar mais a Bíblia.
Agora, se eu já tenho lá traduzido já que é 2,10 metros ou 2,15 metros, eu vou ler ali e pronto. Então, na minha opinião, a Bíblia na linguagem de hoje é importante, tem essa tradução. Às vezes eu não entendo alguma palavra, eu vou nela. Só que também ela peca. Peca por quê? Porque às vezes, quando nós traduzimos do hebraico ou do grego para a nossa língua, eu costumo dizer, Diácono, que a nossa linguagem é pobre para traduzir a Bíblia. Porque o hebraico e o grego é muito rico, né? A nossa linguagem, ela é muito pobre. Então, às vezes, nessa tradução, perde-se o glamour, a essência da coisa, né? Que nem a palavra amor. Nós usamos amor para tudo, né, pastor? A pessoa fala, eu amo minha esposa, eu amo a minha esposa. Aí, ao mesmo tempo, ele fala, eu amo chocolate, eu amo meu cachorro. Aí você vai no grego, cada tipo de amor vai ter o eros, vai ter, né? vai ter o filhos. Então, define alguma coisa. É bom essas Bíblias? Mas é bom você ter várias traduções, eu costumo dizer isso, para entender melhor a Bíblia. E também por que tem essas traduções? Porque a nossa linguagem, pastor, ela vai sofrendo constante mutação, né? Antigamente, como é que meu bisavô falava? Falava, vossa mercê. Aí depois mudou para vós mercê, aí depois mudou para você. Então, a linguagem, ela sofreu, né? Ela sofre essa mudança. E a Bíblia, ela tem que acompanhar isso para os leitores também, né? Ficar ávidos com a Bíblia. Então, por isso que tem várias traduções. Tem uma Bíblia agora, a tradução, a mensagem, já ouviu ela? Já vi. A mensagem. Se você ler ela, você vai estranhar muito. Eu quero ler, eu quero. A mensagem é uma tradução diferente, né? É mais, digamos assim, atualizada a tradução do que a Bíblia da linguagem de hoje, essa Bíblia da mensagem, né? Tem até teólogos que não recomendam, mas para quem gosta de estudar é bom. A nossa linguagem, ela vai sofrendo adaptações, vai sofrendo mudança. E os tradutores da Bíblia, eles tentam acompanhar isso, mas sem tentar perder a essência. Mas, como eu digo, para um curioso, um bom leitor da Bíblia, ele vai ter a Bíblia e ele vai ter várias traduções da Bíblia. A nossa tradução é confiável? Eu acredito que sim. Eu confio que estamos perto do original, com essa daqui, que nós temos. Tem a original? Não tem, né? Não temos a original. O que temos mais próximo, acho que foram os achados das cavernas do Mar Morto, né? Aqueles de inclusive, quando acharam, eles acharam o livro inteiro de Isaías, acharam mais outros livros, mas não acharam nenhum livro apócrifo. Exato, é verdade. Para você ver que o escriba, ele não perdeu tempo em prescrever os livros que nós chamamos de apócrifos. Um escriba, para ele escrever um pergaminho, ele escrevia letra por letra, pastor. E ele numerava a letra. Ele acabava uma frase, ele colocava na frente, aqui deu 15 letras. Ele não fazia de cor. Se ele errasse aquele pergaminho, ele tinha que queimar aquele pergaminho, não tinha negócio de apagar. Então, para ser um escriba, tinha que ter mais de 20 anos de experiência para copiar a palavra de Deus. Então, é um negócio muito sério. Foi muita gente trabalhando sério, Deus também envolvido nisso, eu creio também. Mas a nossa tradução é boa e é bom ter várias traduções para agradar várias pessoas. Porque às vezes a pessoa tem um nível intelectual mais alto, ela vai entender. Tem outras que não estudou tanto, mas se ela ler uma Bíblia na linguagem de hoje, ela vai entender também. Então, eu acho que todas as traduções são importantes. Lembrando que é bom sempre comparar uma com a outra, né? É o que eu faço. E aqui em Barueri nós temos aqui a Sociedade Bíblica do Brasil, né? É sediada aqui na nossa cidade, em Barueri, inclusive perto da nossa igreja. É perto. Não é? Perto da nossa igreja. Os irmãos conhecem como o Museu da Bíblia, mas também ali está sediada o SBB, né? E então, Diácono Damião, para que serve a Sociedade Bíblica do Brasil? Para que serve de fato isso? Pegando esse gancho que o José falou sobre essa quantidade de versões da Bíblia. E é até interessante que eu vi uma postagem dele, uma vez no aniversário dele, falando que eu quero uma pechita. Uma pechita. Quero uma pechita. Ainda quero. Não ganhei ainda. Não, vou fazer aniversário de não ganhar uma pechita. No próximo aniversário dele. Então, essa diversidade de versões é importante, é interessante, alcança vários livros. Existe uma versão que eu tenho uma certa ressalva, inclusive até achei uma vez, uma delas aqui, essa Bíblia, está comigo em casa.
se apareceu o dono, é a versão do Novo Mundo. Eu tenho, cara. Eu tenho ela, porque eu achei que esse negócio do pessoal deixar a Bíblia na igreja, passou de uma semana, a gente vai deixando atrás, até apareceu o dono, mas como não apareceu o dono, não tenho ela. Essa é uma versão não muito confiável, porque o texto, a gente vê que, primeiramente, quem fez a tradução foi provado no período, teve um processo, dizer que comprovou que ele não tinha conhecimento dos textos originais, do hebraico e do grego. E ali há um certo enxerto dentro da denominação que a usa, da sua doutrina, principalmente em relação à divindade, à trindade, a divindade de Jesus, a sua ressurreição, a questão do Espírito Santo. Então, há uma exegese, vamos falar, né? Há um processo de fora para dentro da Bíblia. E outra versão que eu baixei no meu celular esses dias aí, é de freestyle. Não sei se está chegando. Freestyle. Só tem celular. E é interessante isso, esse alcance que a Bíblia tem. Até nas mídias, nós temos vários aplicativos de Bíblia, protestante. Então, você encontra no próprio celular, tablet, computador, esse acesso à Bíblia. E essa versão freestyle é uma versão meio louca, não indico muito. Deixa só no ar aqui. Não confio muito. É uma linguagem meio pesada. Porque, como o pastor falou, a escrituração do texto bíblico era algo tão reverente. Os maçoretas, quando fazia essa contagem, e se errasse, todo o pergaminho se perdia. Então, tem que se dar uma importância no texto bíblico, tem que ter essa relevância. E aí, falando da sociedade bíblica. A atuação da sociedade bíblica começou na Inglaterra, a primeira sociedade foi a britânica, em 1806. E é interessante a história dela, que conta que os seus fundadores contam que em 1800 tinha uma senhora, Mary James. Ela tinha o seu dinheiro e não tinha tantas Bíblias em traduções diferentes. Os principais eram hebraica, grega, já tinha Vulgata, latino, mas ela queria na linguagem inglesa. E aí, tinha na cidade onde o seu reverendo Charles residia, vendia-se ela. Então ela juntou um pouco do seu dinheiro, passou por cerca de 80 quilômetros até adquirir aquela Bíblia. E ali foi o estopim. O reverendo Charles contando aquela história, até vendeu mais barato a Bíblia para ela, deu mais 3 exemplares e tal. E ali começa essa ideia de propagação da palavra de Deus em vários idiomas. E o importante disso é que a gente vê na Bíblia que Deus, ele procura a comunicação com o homem. Desde a sua criação, Gênesis, ele vem falar com Adão, no dia. E lá em Babel, há essa separação de vários idiomas. Mas mesmo assim, existe essa busca de falar a Deus, de Deus falar conosco. E aí entra o processo da fala. Hoje nós temos 6.930 idiomas. E o trabalho da Sociedade Bíblica já tem feito traduções em mais de 3.000 idiomas. E tem se trabalhado em 500 a 600 idiomas. Quando falamos da Sociedade Bíblica, dentro da história do Brasil, é interessante. Tem um livro chamado Semeadores da Palavra, que vai falar justamente da atuação da Sociedade Bíblica já no Brasil, que começa em 1830. E um trabalho muito forte, muito bonito. A gente vê que aqui começa com os comportores. Eles são aquele homem que carrega a bolsa. E eles iam de cidade em cidade. E a estratégia era, primeiro se mostrava a literatura, as Bíblias, inclusive tivemos na história problemas com questões de Bíblia católica ou protestante. E depois de passar isso, à noite prestava-se culto. E era um trabalho muito árduo. Muitas das vezes não tinha onde dormir nos campos. Algumas cidades não eram bem aceitas, teve muitas lutas. Mas o que eu quero dizer com isso? É que o trabalho da Sociedade Bíblica é de fundamental importância. Jesus, ele fala que para nós irmos para o mundo, pegar a todas as nações. Então, é de suma importância a Bíblia chegar aos japoneses, ao inglês, ao americano, a nós, brasileiros, aos índios. Temos feito trabalho de traduções para comunidades ribeirinhas. Então, é
de grande importância isso. E esse contexto de palavras de Deus está inserido na própria história do Brasil. Nesse livro não dá para entrar muito nele, mas a gente vê que, só um exemplozinho, Cristanópolis é uma cidadezinha em Goiás. O que aconteceu ali? Quando desse mover da sociedade bíblica entrando nessa cidade, começou-se a pregar a palavra e tal, e teve uma rinha ali com a comunidade local de religiosos, dizendo que a Bíblia que estava sendo levada ali, já falando dessa questão de Bíblia católica ou protestante, era herege, não era a Bíblia que valeria, é a Bíblia católica. E ali, o que os compositores proporam? Bom, se ele é a sua, ele é a nossa. E aí te confronta. E ali foi uma tarde inteira falando sobre isso. E ali, o povo ali foi tão impactado pela palavra que a cidade se chamava Gamaliel. E o povo foi tão tomado pela palavra de Deus que mudou-se o nome dela para Cristanópolis. E aí a gente vê a importância da Bíblia como palavra de Deus. Ela é um instrumento que transforma vidas, que transforma as pessoas. E só aproveitando um ganchinho, eu fiz um tempo atrás um pouco de experiência na carceraria penitenciária. E o que se nota? Se eu chegar numa penitenciária com vários livros literários, como Don Quixote, Machado de Assis, entregar livro, e na minha comunidade entregar a Bíblia, o que vai acontecer depois de um certo tempo? Aqui a gente vai encontrar pessoas mais cultas, mais, linguajar melhor, mas sem transformação de vida, diferente da palavra de Deus. Onde ela está inserida, há transformação de vida, e isso é comprovado. Muito bom. Gente, foi só uma pincelada. Se você está com saudade de vir ao templo, imagina nós aqui, de ver você aqui no templo. Então, quando nós voltarmos, nós vamos continuar com esse assunto, e você vai poder vir ao templo também fazer perguntas, e os nossos professores vão estar aqui para responder e para abençoar a vida de vocês. É para isso que nós estamos aqui, para juntos aprendermos a palavra de Deus e darmos glórias a Deus juntos. Amém, meus irmãos? Já agradeço a vida do presbítero José Paulo, já com Damião. Deus abençoe a cada um de vocês. E vocês que estão aí de casa também, Deus abençoe a você, que você tenha um término de quinta-feira abençoado, uma sexta-feira cheia da alegria do Senhor, final de semana também alegre, que o nome do Senhor seja glorificado dentro da tua casa. Amém? Eu gostaria de orar por você nesse final desse trabalho. Senhor Jesus, muito obrigado por o Senhor estar conosco, nos guiando nesse ensino, nos guiando nessa palavra. Nós só temos a te agradecer, meu Jesus, só temos a te glorificar. Continua ministrando aos nossos corações e que nós possamos entender a cada dia que a tua palavra é muito importante para nós. A tua palavra é essencial para as nossas vidas, Jesus. Muito obrigado por tudo. Nos conduz em paz para os nossos lares, que nós possamos ter uma sexta-feira cheia de ti, meu Deus. Muito obrigado por tudo. Amém. E amém. Deus abençoe a tua vida.